Fala, meus amigos, meus espectadores do canal Física Significativa e Ativa. Tudo bem? Vamos aqui começar uma série de vídeos a respeito do tema aplicação das metodologias ativas. Vocês vão ver em cada um desses vídeos que vamos passar aqui um resumo da aplicação de casos em que as metodologias ativas foram muito bem aplicadas. Temos a base de artigos científicos e situações em instituições onde essa metodologia ativa específica de cada vídeo foi desenvolvida. Peço que vocês estejam assistindo com bastante atenção, porque essas aplicações podem trazer muito proveito aí para você que é professor, mas principalmente para poder aprender um pouco mais sobre essa realidade que se apresenta aí para o ensino, que são as metodologias ativas, ok? Então vamos nessa? Vamos lá então. Então vamos lá, meus queridos espectadores e alunos do canal Física Significativa e Ativa. Vamos estar começando uma série de vídeos sobre aplicação das metodologias ativas. E nós vamos fazer essa exibição de como nós podemos estar aplicando as metodologias ativas, pegando um pouquinho das produções que nós temos no momento, né, do que temos acesso aí nas revistas científicas, nos blogs e sites que fazem essa divulgação científica. E vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o que a gente tem no momento aí de desenvolvimento nessa área. Então é importante a gente salientar que as metodologias ativas, elas geram um acompanhamento muito bom por parte do professor com os alunos, porque ele dá uma autonomia maior aos alunos para poderem desenvolver a sua aprendizagem, né? A intenção é que eles sejam mais proativos, que eles sejam mais participativos, e o que nós vamos fazer aqui é mostrar algumas iniciativas que vão dar voz a essas metodologias, ou seja, elas vão dar, na verdade, protagonismo ao aluno com a aplicação delas. Então, nós temos a primeira aqui, que nós vamos fazer um comentário a respeito de um grupo de pesquisa de mídia e esfera pública, que é um grupo da Universidade Federal de Minas Gerais, e eles estão aplicando dentro de duas disciplinas. Uma delas é a comunicação política e a outra é a teoria de opinião pública, do curso de graduação de comunicação da UFMG. Então, eles estão utilizando o método Peer Instruction e tem sido muito proveitoso aqui, relatado por eles no blog, que dá informações sobre as atividades desse grupo, e é algo muito interessante, né, de tá sendo divulgado, porque o método das metodologias ativas, ele ainda na verdade, pouco utilizado aqui no Brasil, principalmente porque ele ainda é restrito, quase restrito, né, à aplicação no nível superior. Temos poucas aplicações aí, pelo menos também no nível de artigos científicos, pesquisas pontuais, a aplicação, por exemplo, na educação básica, mas aqui temos uma sinalização muito boa de uma aplicação no ensino superior, tá? Então, vamos deixar até na descrição desse vídeo aí o link do blog, para que vocês possam ver mais detalhes sobre essa aplicação no caso do grupo da UFMG. E agora vamos fazer um comentário mais detalhado sobre uma outra aplicação que foi tema de um outro grupo, na verdade, de um grupo de pesquisa que fez uma publicação em um evento da revista Cultura Digital na Educação, tá? E foi um evento recente, e aí vai falar o nome do artigo que a gente vai usar como referência para poder estar
fazendo a explanação sobre a aplicação do Peer Instruction, é a aplicação do modelo de ensino de Peer Instruction para o ensino de lógica de programação com acadêmicos do curso de Ciências da Computação, da Unicruz. Né? Então, vamos lá, vou dividir tela com vocês aqui a apresentação. Na verdade, nós temos. Vamos dividir a tela. Pronto, está aqui, vamos iniciar a apresentação. Vamos lá. Aplicação Instruction, a série de aplicações dos modelos das metodologias ativas, e temos aqui o projeto da parte das disciplinas de comunicação política. Deixa eu passar isso aqui eu já comentei. Vamos para a próxima etapa, que é a aplicação do método de ensino de Instruction para ensino de lógica de programação com acadêmicos do curso de Ciência da Computação. Vamos lá, então. O que temos aqui é, basicamente, eles estão contando nesse paper, né, nesse artigo, sobre a questão da prática dentro da disciplina de lógica de programação, que é uma disciplina importante dentro do curso de ciência da computação. Né? O Peer Instruction, ele é o que nós chamamos aqui no Brasil, traduzido como aprendizagem pelos pares, e nesse caso aqui, eles utilizaram um software chamado Socrative, que foi, na verdade, um software utilizado para gerar as perguntas que foram utilizadas no método de interação dentro daquele modelo do instrução pelos pares, né? No modelo de discussão. O método ativo tem como principal característica estimular a participação dos alunos no próprio aprendizado, à medida que a ferramenta fomenta uma forma de colaboração, né? Ou seja, um conhecimento formado de forma colaborativa. Então, isso é muito importante, porque os alunos vão trocar informações de uma maneira qualificada. Isso que eu tenho até falado nos outros vídeos sobre metodologias ativas, que a troca dos alunos, ela não é uma troca simplesmente, eu vou conversar com ele, vou tentar ver o que ele entendeu. Não. Com base em uma pequena explanação, que já foi direcionada a ser pequena, para que o aluno ele possa, dali em diante, ter o mínimo para começar a estudar aquela disciplina, ele vai ter um problema ou algo apresentado a ele, que ele vai tentar resolver, e na sequência ele não conseguindo resolver, aí ele interage para resolver, a interação é induzida de maneira que ela seja direcionada para aquele problema. Né? E aí, obviamente, o professor vai repetindo o processo para melhorar e aprofundar o conhecimento do aluno naquele tema. Tá? Então, o feedback imediato oferecido pelo Socrative, né, o aplicativo permite ao professor identificar as aprendizagens dos alunos. Então, vejam, aqui a ferramenta que o professor, o mediador, né, utilizou para a coleta dos dados e reinseri-los naquele processo daquelas 9 etapas do Peer Instruction foi esse software. Ou seja, você tem já aqui um aproveitamento da bagagem do conhecimento dos acadêmicos aqui em programação para desenvolver um aplicativo que foi, na verdade, utilizado aqui, né? Eles não desenvolveram, eles utilizaram um aplicativo que já era da demanda deles e aí, no caso, modelaram as perguntas com esse aplicativo e aí os alunos responderam utilizando esse aplicativo, que já era da demanda de utilização deles, e aí, por ali, eles puderam coletar as informações para que o professor pudesse analisar essa aprendizagem, né? Essa interação com o conteúdo dos alunos, quase que em tempo real, né? Na verdade, praticamente em tempo real. O professor tinha os gráficos ali, as respostas, e ele poderia redirecionar a aula dele conforme a resposta. Né? Então, nesse contexto, considera-se que houve aprendizagem ativa e autônoma, porque ela foi construindo conhecimento aos poucos. E o resultado disso foi que constatou-se que a metodologia possibilitou os alunos se conectarem mais intensamente, discutindo as ideias e conceitos, desenvolvendo as questões de forma lógica em um menor espaço de tempo. Então, o que ele está resumindo aqui
resumindo, na verdade, é que os alunos puderam acelerar esse processo através da utilização da metodologia, visto que o professor direcionava a interação dos alunos para uma determinada questão, e aí ele intensificava um processo que já acontece entre os alunos, deles interagirem e se ajudarem, porque eles, em questão de linguagem, eles falam uma linguagem às vezes mais compreensível do que a do professor para com o aluno, e utilizando essa linguagem, o professor potencializou essa situação. Então, como é implementado pelos estudos? Isso aqui rapidamente eu vou passar, porque outros vídeos já falam sobre isso. No Brasil, esse método ainda é pouco utilizado. Isso aqui é formação de um artigo de 2001. De 2001 para cá já houve um grande crescimento. O professor Araújo, que é um dos que trabalhou direto com o professor Mazur, já é um pesquisador que já desenvolve muita coisa já desde 2001. Tem muita coisa já publicada, então isso aqui já não é tão realidade agora no ano de 2021, mas aqui ainda era nesse ano. E você tem aqui o livro do professor Mazur, que foi lançado em 2015 aqui no Brasil, como uma referência para a implementação dos passos e das estratégias, dos formulários, das indicações para uma boa implementação do modelo de instrução pelos pares. Tá? O modelo Peer Instruction, né? o livro A Revolução da Aprendizagem Ativa, do professor Eric Mazur. E nós temos aqui também um quadro ilustrativo que sintetiza o uso dessa metodologia, que é o antes-aula, aula e o pós-aula. Quando a gente caracteriza o que a gente chama de aula, na verdade, aquela aula tradicional expositiva. Então, o que você está dizendo aqui é que você está tirando, né, isso que é enfatizado com essa metodologia, você está tirando a centralidade do ensino da aula expositiva, mas não acabando com a aula expositiva. Você está simplesmente ressignificando ela, tirando daquele momento em que você concentrava o ensino e a aprendizagem, né? Você concentrava os esforços e direcionava o aluno para que ele prestasse atenção, para você coloca agora um protagonismo no aluno, e aí, obviamente, em momentos fora dessa aula, que justamente você incentiva que o aluno faça o quê? Para que esse método ele transcorra bem, para que ele tenha sucesso, o aluno, antes da aula, precisa realizar leituras, precisa se expor a vídeos sobre informações prévias para a aula e responder aos questionários para que o professor também possa se inteirar de como esse aluno está interagindo com o conhecimento que ele vai abordar mais à frente na aula expositiva e depois vai cobrar nas avaliações, nas questões online que vão ser colocadas, nos questionários, nas atividades experimentais, enfim, mais à frente. Temos aqui a definição do trabalho, que, na verdade, foram colocadas 3 etapas nesse artigo. Na primeira, ele foi delineado o que seria feito, né? Definiu-se esse planejamento. E aí, isso aqui é a metodologia de trabalho que os pesquisadores adotaram. Então, eles pensaram essa tabelinha aqui, similar com aquela que eu mostrei no slide anterior, que era sobre o antes, o durante e o depois. Aqui eles chamaram de antes, durante e depois. O Mazur, no livro dele, e em outras colocações, ele bota antes, aula, aula e pós-aula, que eles botaram antes, durante e depois. E eles pensaram, antes da aula, o aluno deveria fazer o quê? Ser motivado para ler, fazer leituras específicas, ativar o conhecimento prévio, ou seja, eles ser estimulados por materiais que possam ir com um nível de aprofundamento muito maior do que aquele que você, por exemplo, trabalha na aula. Você já trabalha um material, né, com um nível de aprofundamento muito maior do que simplesmente você dá para ele um vídeo, né? Você, por exemplo, aqui você pode enviar um vídeo um vídeo que vai poder mais ou menos mostrar uma situação onde ele já vai poder emitir um parecer, né? Ou seja, a partir daquele vídeo ele já vai buscar se o aluno já fez uma leitura prévia, já tem algo que ele sabe sobre o tema e ele já pode começar a expor. Durante a aula, a parte expositiva, o professor vai direcionar o que é o assunto central a ser estudado, ele vai fazer um recorte fino ali, direcionar,
para que o aluno se autoavalie, faça outras questões ali que ele possa fornecer dados para o professor, ou seja, para que ele possa personalizar aquela aprendizagem e, obviamente, ele vai dar um direcionamento de aprofundamento para esses alunos. E no pós-aula, ele vai, no após, ele vai implementar isso. Ele vai sumarizar, ele vai fazer trabalhos onde ele vai executar resumos, ele vai, por exemplo, pegar um exercício de aprofundamento maior numa determinada área, num determinado tópico que não ficou muito bom para ele. Se ele tiver praticamente todos os tópicos muito bem, aí ele já pode estar seguro para depois fazer só uma revisão uma revisão anterior da avaliação daquele tema, enfim. Esse antes, durante e após, ele funciona, por exemplo, para cada tópico, mas ele pode ser pensado para o conteúdo como um todo, para que todos os conteúdos que o professor for passar, o aluno trabalhe nessa perspectiva. Né? E aí nós temos a etapa 2, que é onde foi formulado as questões nesse aplicativo, Socrative, bem como a visualização dos resultados para o professor. E aí os resultados são esses. A gente tem aqui que ele foi aplicado com 22 alunos, e aí auxiliou em que sentido? Os gráficos 4 e 5, eu vou estar lendo aqui para vocês sobre o que falam os gráficos 4 e 5. Vamos lá. Os gráficos 4 e 5 vão dar os resultados de se questionou sobre se a metodologia vai auxiliar, né? Então, vamos voltar aqui a compartilhar a tela. O 4 se auxiliou e o 5 sobre a discussão em grupo, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que... Deixa eu voltar lá para a tela. Aqui temos, ó, o que os alunos entendem. Eles tiveram que 90% concordam que auxiliou muito nas discussões, né, que auxiliou aqui na interação, e também 80% praticamente entendeu que auxiliou muito nas discussões do grupo. Aí já temos agora os gráficos aqui 6, 7, 8 e 9. O gráfico 6 e 7, eles vão falar sobre o seguinte. Vamos lá, voltar lá. 6 e 7. O 6 vai falar sobre, no caso, que se constatou aqui que 63% concorda que, comparado com as aulas expositivas e os exercícios puramente aplicados após essas aulas expositivas, a eficiência foi maior, né? E no 7, ele vai trabalhar aqui o fato de que a resolução de atividades individuais e após em grupo, o que eles acham, né? 72%, 72,7%, 73% acham que o desenvolvimento em grupo é muito mais proveitoso, né? Nesse caso. Então, ou seja, aqui, ó, que a maior parte das pessoas entende que essas atividades em grupo trazem mais efeito, né? Já nesse outro, discutir as questões com os colegas é o que potencializa, no gráfico 8. E no gráfico 9, praticamente boa parte dos alunos conseguiu fazer em uma porcentagem de tempo pequena, ou seja, de 15 minutos. Outros alunos, cerca de 27%, não soube responder aqui. Deixa eu ver aqui, vir para o artigo, que ele fica mais fácil. Aqui. No caso, temos aqui, ó, que 27% diz que não soube contabilizar, mas a maior parte, 45%, disse que conseguiu responder dentro daqueles de menos de 15 minutos. Né? Aí temos aqui que outra parte pequena ficou entre 15 e 30 e outras entre 30 e 45, ou seja, uma boa porcentagem respondeu em um tempo pequeno, né? Temos aqui que 45% no gráfico 10 disse que foi muito vantajoso, né? No gráfico 11, que...
Deixa eu ver aqui a pergunta do gráfico 11. Pergunta do gráfico 11 vai estar falando sobre, questionou sobre a discussão em sala de aula auxilia na compreensão da matéria. Então, aí depois um panorama geral, perguntou se num panorama geral auxiliou. Então, vimos aqui que 64% disse que sim, 27% que não muitas vezes e uma pequena porcentagem disse que não. E praticamente não houve manifestação aqui sobre dizer que nunca. E temos aqui, para finalizar, no gráfico 12, o questionou-se sobre o aluno recomendaria o uso e quase que 91% disseram que recomendariam o uso. Né? Então, aqui um bom percentual recomendaria o uso da metodologia. Então, assim, aqui, na verdade, se trabalhou, aí vamos fazer aqui nosso comentário, trabalhou-se com a percepção dos alunos sobre a aplicação. É claro que o professor tem os dados aqui concretos dessa aplicação e ele os pesquisadores fizeram colocações que houve melhoras aqui, mas além da melhora, houve a percepção dos alunos que a interação, a forma como você resolve a questão, ou seja, que os alunos puderam chegar na resposta que eles quantificaram com o tempo, né, em um tempo pequeno, ou seja, houve uma grande otimização com o uso da metodologia. E aí, partimos para as conclusões para poder fechar o vídeo. Aqui temos que foi de fundamental importância o uso da metodologia, a participação e envolvimento dos alunos nessa dinâmica foi positiva, ainda deve-se relatar que os alunos solicitaram trabalhar mais vezes, quando se aplica o método Instituição pelos Colégios de Estratégia de Aprendizagem irá direcionar aqui a transmissão do conteúdo, melhor do que apenas uma utilização oral, ou seja, já se contrapõe aqui o fato de só o professor chegar e ter aquele tempo imenso de exposição, e depois daquele tempo imenso o professor pegar e passar inúmeros exercícios. Aqui se reduz isso, jogando para fora da aula o estudo prévio e depois coletando as informações através de questionários e aí trabalhando de forma seccionada os conteúdos com perguntas focadas, com perguntas de caráter inicialmente qualitativo, enfim. Os alunos já começaram a perceber isso na utilização do modelo e nas respostas vieram a aparecer essa sinalização. E os alunos buscaram aprender o significado de cada item, refletindo na produtividade. Ou seja, a síntese é que uma produtividade, ou seja, um aumento de aprendizagem focado em cada um dos pontos, cresceu com o uso da metodologia. Né? Então, gente, ficamos por aqui nesse vídeo e espero que vocês tenham gostado desse vídeo primeiro vídeo da série de aplicações das metodologias ativas. Tá legal? Vemos no próximo vídeo.